Olá, amigos da revista Inteligência, tudo bem? Eu sou Christian Lynch, editor da revista homônima, e estou aqui mais uma vez com vocês para uma conversa inteligente com uma pessoa muito inteligente. Muita gente inteligente despontou ultimamente nesses últimos anos de terror para tentar explicar o terror que a gente andou vivendo debaixo do governo Bolsonaro, mas não só isso, né? A gente entrou num mundo novo de uns 10 anos para cá, um novo mundo, na verdade, que nem sempre é um mundo muito bom, mas é o mundo da extrema-direita, é um mundo em que a direita se radicalizou, não é? Como um fenômeno global. Ela se radicalizou, enfim, na Europa Oriental, né? Já existia um núcleo forte na França, ela apareceu na Inglaterra muito mitigada, né? Explodiu nos Estados Unidos, os Estados Unidos viraram o epicentro desse negócio, né? E a gente não tem, né? A gente se viu de repente com a eleição do Bolsonaro, ninguém tinha explicação para coisa nenhuma. Ninguém tinha muita explicação de onde é que tinha visto essa extrema-direita. A gente sempre teve uma imagem do Brasil como um país cordial, como um país do samba, do futebol, da alegria, onde ninguém ficava discutindo política, e de repente a gente se viu no meio de uma tempestade ideológica. E aí apareceu a Michelle Prado, no cenário intelectual. Ela apareceu, foi muito bem-vinda. Eu ainda não tive a felicidade de conhecê-la pessoalmente, ela não mora no Rio de Janeiro. Eu estive na Bahia recentemente, mas também não consegui encontrá-la, foi uma tristeza, né? A Michelle, ela aparece, na verdade, como alguém que conhece de perto esse fenômeno, né? O fenômeno da radicalização da direita. Como isso foi possível acontecer, quais são as técnicas, né? E é para isso que a gente está aqui com ela, recebendo ela aqui no nosso Conversas Inteligentes. Ela publicou um artigo maravilhoso, no número 95 da revista, chamado justamente A Tempestade Ideológica Mal Começou. E essa conversa inteligente aqui está tendo lugar justamente no momento em que, pouco mais de 2 semanas depois da eleição, as viúvas do bolsonarismo continuam na porta dos quartéis pedindo golpe de Estado. Um fenômeno que nunca ninguém imaginou que fosse ver no Brasil depois da consolidação da democracia na década de 90. Michelle, seja bem-vinda. Né? Michelle escreveu um livro que fez sucesso, foi muito lido, um dos livros mais lidos, eu acho, comentados na rede social sobre o assunto. É claro que, a despeito de toda a capacidade que ela tem, vamos falar sério também, ele foi muito lido porque não tem muito material. Você foi meio pioneira nessa história, né? Michelle, seja bem-vinda. Tudo bem, professor? Para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Finalmente a gente bater um papo online com vídeo, né? Que a gente só conversa no WhatsApp, nas redes. Para mim foi uma honra ter sido convidada para Insight Inteligência uma vez e de novo agora, recentemente, já estou preparando. E acho que o papo vai ser bom, né? Para a gente poder falar muita coisa. O papo vai ser ótimo. Vai ser ótimo, né? Afinal, você é inteligente, então estou na conversa inteligente da revista Inteligência, né? O negócio que é proibido na revista Inteligência é a burrice, minha filha, então você ainda vai publicar muito nela, né? Michelle, conta pra gente como é que foi que você chegou nesse negócio, como é que foi que você começou a prestar atenção nesse fenômeno da extrema-direita, né? Porque eu confesso mesmo que no final de 2017, eu previ que viria um Bonaparte, previ, né? Previsão, enfim. Não sabia bem quem era, mas um dos Bonapartes que eu tinha imaginado era Bolsonaro. Mas era o terceiro. Eu tinha imaginado talvez fosse o Ciro, talvez fosse o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que já aposentou, né, Barbosa, e foi Bolsonaro. Mas eu só acreditei que o Bolsonaro tivesse chance também meses antes, assim, quando eu vi no Jornal Nacional. Você já devia estar prevendo isso, ó, bem mais tempo, né? Pitoniza, explica pra gente isso aí. Então, professor, como você explicou no começo da introdução do vídeo, eu venho dessa bolha da direita, né? Foi grande parte da minha vida online, principalmente, desde o começo dos anos 2000, eu participo da chamada bolha, que na verdade é um grande ecossistema digital, né? Que agrega várias correntes distintas e às vezes com alguns pontos de convergência. Então, que é o ecossistema digital da direita. Então, eu vi desde o começo, lá no Orkut ainda, eu conto isso lá no Tempestade, quando ainda havia aquelas páginas pró-Olavo de Carvalho, e as páginas também alternativas do Olavo de Carvalho, como Olavo de Carvalho do B, que foi quando esses conceitos todos que depois inundaram o ecossistema digital da direita chegaram com força, né, anos depois. Então, pelo fato de eu ter acompanhado tudo,
inclusive o próprio bolsonarismo nascendo dentro da bolha da direita lá no Facebook, inicialmente, né? Depois ele chega ao âmbito físico, mas ele começa como um fenômeno online. Eu já tinha percebido a radicalização, né? Que vinha ocorrendo com aquelas pessoas que eu considerava minhas amigas, né, virtuais, e essa radicalização veio numa crescente, né, a partir de 2016, com muito mais intensidade, né, já depois do impeachment. Então, eu vi ali o bolsonarismo nascendo em 2014, porque ele nasce em 2014, principalmente a partir de Olavo de Carvalho e dos alunos dele, que depois se tornam grandes influenciadores e uma espécie de autoridades morais dentro desse ecossistema digital da direita, né? Até hoje, alguns ainda são, todos eles dentro do espectro de extrema-direita, inequivocadamente, assim, inequivocamente. E eu vim acompanhando isso. E em 2018, eu votei no Bolsonaro no segundo turno contra o PT, eu estava radicalizada no antipetismo. Né? No primeiro turno, eu votei no Amoedo, apesar do meu candidato ser o Meirelles, mas eu votei no Amoedo para dar uma chance para o Partido Novo, que acabou se radicalizando também totalmente. E no segundo turno, eu votei no Jair Bolsonaro, né, para tirar o PT. Mas desde antes de votar no Jair Bolsonaro, eu já vinha falando muito dos problemas que me pareciam muito evidentes que a família Bolsonaro traria, né? A primeira questão da família propriamente dita, né, que parecia uma dinastia. A segunda era a radicalização que os militantes bolsonaristas já apresentavam nas redes sociais, né? E isso era muito frequente, assédio virtual, né, a trollagem e os ataques, principalmente à imprensa e a mulheres, né, que tinha com muito mais frequência, né, uma radicalização muito forte no discurso anti-LGBT, né, anti a comunidade LGBTQI+. Então, isso eu já vinha observando. E aí, em 2018, me colocaram um grupo de WhatsApp de influenciadores da direita. Né? Eu não era influenciadora, eu era apenas público dessas pessoas. E uma moça chamada Valéria Scher, ela, por sinal, ela se radicalizou completamente de lá para cá. Ela me colocou nesse grupo de WhatsApp que foi criado pelo Luciano Ayan, que acho que a maioria aqui já deve saber quem está escutando. Eu publiquei Foi um um grupo artigo chamado dele. Internet Livre. Eu publiquei um Isso, foi um artigo grupo dele. chamado... O nome dele é Carlos Oi? o quê? Carlos Afonso. Isso, Carlos Afonso. Isso. Isso. Então, o Ayan era o pseudônimo, né, dele, que foi... Ele sofreu exposed a partir dos Olavetes, né? E então me colocaram nesse grupo. Nesse grupo tinha todos esses influenciadores, assim, os maiores, a maior parte deles, né? Tinha mais de 100 influenciadores. Aí tinha pessoas que atualmente são políticos, né? Tinha o Paulo Eduardo Martins, que virou deputado, tinha Bia Kicis, tinha Rodrigo Constantino, Leandro Ruschel, que é um dos investidores da Brasil Paralelo, tinha o coordenador do MBL, Renan Santos, o Ricardo Lima, Almeida estava lá também, o Eric Balbinos, que depois rompeu com o MBL, também estava lá, então eram muitas pessoas. Né? Tinha muita gente do Brasil Paralelo, tinha gente lá também, que depois fez parte do Brasil Paralelo. Então, eram muitos influenciadores ali dentro daquele... Caio Coppola também. Eram muitos influenciadores dentro daquele grupo. E nesse grupo, vendo as conversas internas, eu comecei a perceber que tinha algo de muito mais podre no reino. Né? E porque eu percebia que, por exemplo, quando eu reclamava dos assédios virtuais, dos linchamentos, esses influenciadores justificavam esses métodos. Né? E Tá, então aquilo... você se coloca um pouco como alguém que participou do surgimento do movimento do antipetismo, né? Vou chamar assim, genericamente. O antipetismo, Né? com certeza. Do antipetismo, mas você tem uma espécie de uma nebulosa ali, de gente de muitas orientações e razões diferentes. Você se identificava como liberal, né? E em algum momento você começou a achar que os liberais não eram assim tão liberais. Né? Porque você Não falou eram liberais, na pois verdade. esse foi o processo de percepção, é isso que eu estou querendo dizer. Não eram liberais e não estavam com nenhum tipo de apreço pela democracia liberal. E foi nesse grupo que eu percebi isso muito claramente, né? Principalmente depois que eu vi um influenciador dizer explicitamente no grupo que Bolsonaro só precisaria dar um golpe, né? Que aí fariam com que as pessoas apoiassem. E aquilo causou uma discussão tremenda. Eu fiz um barraco com essa pessoa, né? Esse influenciador, quebrei um barraco feio, fui atacada com
com misoginia, como sempre, né, a resposta desses extremistas, e saí do grupo e pensei comigo que tinha alguma coisa de muito errada, eu queria entender o que era, afinal de contas, não só o bolsonarismo, mas o que era essa nova direita, né? Porque foram anos e anos eu recebendo conteúdo dessas pessoas, né? Não só eu, como milhões de pessoas recebendo conteúdos dele, desses influenciadores, eu queria entender o que era, afinal de contas, essa nova direita brasileira. Então eu passei a estudar sozinha, né? Sou autodidata, comecei a fazer minha pesquisa independente, que não é acadêmica, e aí eu fui muito linchada, difamada Eu por conta sei. disso, mas isso é uma outra conversa. E então um amigo meu, livreiro, me ajudou com a pesquisa bibliográfica, e lá no final de 2018 eu comecei esse estudo, né? Em 2020, já bem adiantada, e já tinha conseguido visualizar exatamente o que era o bolsonarismo, né? E me antecipar muitas ações que eles viriam fazer futuramente, eu já me antecipava, e conforme eu acertava, as pessoas queriam saber mais, né? Conforme eu acertava as previsões, as pessoas ficavam mais curiosas em saber o que era isso que eu estava falando, né? A respeito do bolsonarismo, o que era a alt-right, a direita alternativa, etc. Né? E aí eu me aprofundei no estudo da radicalização da extrema-direita, da radicalização e do extremismo em si, e escrevi o livro Tempestade Ideológica, né? Bolsonarismo, alt-right e o populismo liberal no Brasil. E daí eu contratei uma editora, porque eu não tenho uma editora até hoje, eu contratei uma editora para publicar, com o dinheiro das vendas eu paguei pelas tiragens, né? Foram 2 tiragens, esgotou, agora eu só tenho um e-book, e agora eu já estou no segundo livro, que é o Red Pill, Radicalização e Extremismo em Nome de Deus, dos Homens da Liberdade, que eu segui um conselho seu, o livro já estava pronto para ir para impressão, e aí você, numa conversa comigo lá no Twitter, falou sobre desradicalização, que é um tema que eu venho falando já há muitos anos, e eu decidi acrescentar um capítulo extra com um pequeno manual para tentar auxiliar as pessoas nesse tema de desradicalização. Né? Já que o livro já está aí prestes a sair, é melhor do que fazer um livro novo só disso depois. E porque também, no último mês, de outubro para cá, eu tenho recebido todo dia dezenas de pedidos de auxílio de pessoas, Christian, que estão com pais radicalizados, mães radicalizadas, Todo mundo. sabe, filhos, e tem pessoas que choram me contando, né, o que estão passando, e até o sentimento fraternal, né, familiar tem se rompido, porque tem gente que fala para mim, Michelle, eu nunca imaginei que fosse ver minha mãe ou meu pai com falas preconceituosas, com falas, né, racistas, etc. Então, eu decidi acrescentar esse capítulo extra, né? Estou finalizando esse capítulo entre essa semana e a próxima, para mandar para revisão e finalmente botar para imprimir, que está todo mundo aí esperando o livro, eu também, um livro novo. De novo, da mesma forma, né? Um livro independente, não é acadêmico, né? Apesar da Parece. toda a minha base bibliográfica de fontes ser acadêmica, principalmente nesse assunto de radicalização. Esse negócio do monopólio é defesa de corporação, de igrejinha, não é comigo, não. Como você pode perceber, Eu entendeu? sei que você me deu muito apoio Eu acho que internacionalmente. teve um trabalho muito bom da Camila, que é um livro muito bom, porque ela faz uma espécie de etnografia com o pessoal também. Eu usei ela como referência agora no Red Pill. Ela foi muito boa, mas ela analisa especificamente, eu acho que o grupo que eu chamo de neoliberal. Né? Tem Os muita gente neoliberais. que não está ali, na verdade, né? Esses Porque negócios de muita gente olavismo, né? surgiu depois muita gente também. Porque a gente tem aí um fenômeno, na radicalização, esse fenômeno é o seguinte, as pessoas vão saindo do anonimato aos poucos, né? E aí, aí alguém faz um vídeo mais radicalizado do que aquele anterior que viralizou. E aí essa pessoa sai do anonimato e cria um nicho de mercado para ela. Né? E isso aconteceu de 2018 para cá com muita frequência, né? Tem influenciadores hoje dentro do ecossistema da extrema-direita, né, digital, que só surgiram depois de 2018, né, que não são a velha guarda, digamos assim. E aí, um exemplo é a moça do Te Atualizei, né, que tem até um aplicativo próprio, ela. Ela tem mais de 1 milhão e meio de seguidores hoje, e ela surge ali em 2018, depois de 2018. Ela não veio exatamente do mesmo fluxo de influenciadores do Olavo de Carvalho. Só que dentro desse caminho que foi percorrido dela de radicalização, ela já começou já a introduzir todos os conceitos provenientes da extrema-direita e da far-right internacional que o Olavo de Carvalho e os influenciadores trouxe. Né? Então, hoje ela já reproduz indicações bibliográficas da extrema-direita, as teorias conspiratórias, tudo. Né? Porque vai se radicalizando, né?
Pois é, eu tenho pensado no assunto também do meu jeito, né? Que eu vou pela via do tentar entender teoricamente, enfim, em termos de ideologia. Eu procuro fazer o enquadramento, entender a racionale, mas tem muita coisa que tem que saber. Você explicou uma porção de coisa. Assim, por que o Olavo de Carvalho é uma figura primacial? É porque ele traz essa coisa da direita radical americana para o Brasil, de alguma maneira, né? Ele trouxe totalmente, Assim, eu vou dar uma aula sobre ele aquelas 2 semanas e tal. Assim, eu estou dando um curso de conservadorismo de 45 para cá, aqui no IESP. Interessantíssimo. Estou dando, e já estou na Nova República. Então, mas assim, você tem um dos tipos de conservadorismo que eu estou chamando de reacionário. O reacionário é aquele que coloca a religião na frente da política moderna. Ele não aceita, por exemplo, sei lá, o Concílio Vaticano II. Né? Então, ele defende de um tipo de catolicismo que não é franciscano, é cruzadista. Você quer ver sangue, você quer o sangue do herege no chão. Como os sedevacantes, né? Sedevacantistas. Aí, assim, eu tento pegar esse negócio, por isso aqui, por esse monte de livro aqui, daquilo que eu já estudei. Mas, assim, não foi muito fácil, porque os conservadorismos do Brasil, e eu sempre fui um dos maiores estudiosos do conservadorismo no Brasil, do ponto de vista histórico, eu tive dificuldade porque eu nunca dei bola para o reacionário. O reacionário fica assim, na década de 30 tem lá o Centro Dom Vital, tem Jacques Figueiredo, tem Hamilton Nogueira, tem o Tristão de Ataíde, você tem na década de 60 o Gustavo Corsão, que é uma espécie de Olavo de Carvalho, Van La Lettre. Ele é melhor do que o Olavo de Carvalho, mas também é barra pesada também. Né? Mas eu nunca imaginei que isso aí... Ele só não tem as teorias, ele não tem as teorias conspiratórias, né? A mentalidade conspiracionista da forma como o Olavo de Carvalho Isso, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, não sei se você concorda, que aconteceu o seguinte, o reacionarismo tradicional, ele era de base católica, romana e integrista. E ele começa a ficar minoritário no Concílio Vaticano. Depois da Segunda Guerra Mundial, a esquerda começa a cair um pouco para a esquerda, você tem esse negócio que você tem que se adaptar ao presente, que você tem que aceitar a secularização. Eu acho que é isso, você tem que aceitar a secularização. Que o mundo está secularizando. É uma rejeição ao liberalismo propriamente dito, né? E mas quando tá, a igreja, quando o Concílio do Vaticano tenta fazer essa aproximação, essa espécie de modernização da Igreja Católica aos tempos modernos, né? Aí vem a reação muito forte de rejeitar o Concílio do Vaticano II, né? Você sempre teve isso, né, antes, você teve os reacionários no século XIX e tal. Agora, o Olavo de Carvalho, isso que eu queria pensar com você aqui. No mundo moderno, o catolicismo já não servia tanto por vários motivos, por causa de globalização, porque o epicentro do problema passou a ser os Estados Unidos, de alguma maneira, né? O reacionarismo europeu é nostálgico do feudalismo. Acho que você tem uma coisa também católica reacionária, mas os Estados Unidos são protestantes, então você não pode pegar a Roma como padrão. Né? Então você tem que fazer umas adaptações para isso lá. E aí eu acho que eu tenho a impressão que o Olavo de Carvalho ele também faz sucesso, entre vários outros motivos, né? Eu até quero que você fale um pouco disso também, porque para você conseguir difundir o reacionarismo moderno, você teve que aceitar outras religiões, monoteístas em princípio, quer dizer, evangélico, pentecostal, os protestantes de uma maneira mais ampla, né? Você teve que incorporar isso aí, aí deixa de ser católico e vira cristão, que é uma coisa mais ampla, né? Católico é uma espécie e o cristão é o gênero. É o gênero, né? Aí você começa a misturar com ocultismo, que é um negócio... Cara, vou te contar um negócio aqui, Michel. Eu sei que a entrevista com você, mas vira conversa. Eu peguei o René Guénon para ler. O René Guénon é uma das referências do Olavo de Carvalho. Quando a gente estuda a teoria política desse período autoritário, a gente não pega esses caras. Evola... Não pega. A gente não pega. Aí quando a gente olha... Vou fazer uma confissão aqui. Comecei a ler isso aqui, aquele tipo de conhecimento, né? Essa história de que tem uma religião original, que monoteísta, sim. Que foi a que Deus deu à Terra. Que aí você tem aquela divisão entre os Vedas, os islâmicos, castas. Os judeus. Aí você consegue fazer uma espécie de coisa ecumênica geral. Assim, mas é muito doido. Aí eu comecei a lembrar o seguinte, peraí, eu já vi isso em algum lugar na minha vida. Esse tipo de conhecimento. Sabe o que era, menina? Quando eu tinha 19, 20 anos de idade, eu comecei a estudar astrologia. Eu li aqueles manuais. Ele já foi astrólogo. Pois é, eu comecei a ler esses manuais, não sei, Liz Green, não sei mais o que. Eu comecei a ler um monte de manual. Eu já tinha lido antes Nostradamus, entendeu?
Eu comecei a entender que aquele tipo de conhecimento, suposto conhecimento, era o conhecimento. Esotérico. O René Guénon era o cara que trouxe esse troço assim, da era pré-moderna para a era moderna. E isso era a O base do negócio do Olavo colonialismo de mesmo. Carvalho. Esse tipo de argumentação que é uma coisa que é pré-iluminista. Né? Assim, Inclusive, a própria, quando a gente para pensar bem direitinho, assim, friamente, Christian, como você fez agora, quando a gente vai analisar, por exemplo, a Nouvelle Droit, que é a extrema-direita francesa, ali dos anos, que começa nos anos 60, no final dos anos 60, como contra-revolucionária, né? Uma resposta ao Maio da França, etc., aos 68, aos anos 68, então surge ali o GRICE, que é o grupo de estudos, né, da extrema-direita francesa. Alain Benoist, Quando a gente, né? isso, Alain Benoist, o Fay, Guilherme Fay, o Dominique Venner, quando a gente vai olhar todos eles têm uma base, uma defesa de uma era pré-cristã, inclusive. Né? E todos eles conversam muito com o tradicionalismo, com o perennialismo de Guénon, mais especificamente do de Évola, né? Évola é muito mais influente, inclusive no próprio Dugin, que é o Alexander Dugin russo, ele é sequência, na verdade, dessa nova direita francesa, né? Da extrema-direita francesa. Ele chupa tudo ali e junta com outros neofascistas dos anos 60 ali da Europa, faz um bololô e cria a quarta teoria política, juntando elementos Pois é, mas sabe o que é engraçado? desses Eu neofascistas lembro que todos. fascismo, nazismo, essas coisas todas sempre tiveram meio misturadas com religião. É claro que isso não era muito claro na Alemanha e na Itália, porque tinha umas brigalhadas ali, mas, assim, por exemplo, no Brasil, o integralismo era um fascismo carola. Era misturado com religião. E no caso do fascismo e do nazismo, eu lembro que tinha um livro, quando eu era criança, que era não sei o que dos mágicos, que eram mostrando a conexão que você tinha entre nazismo e ocultismo. Essa, 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 Tem essa, muita base. essa comunhão sempre teve presente. Essa ideia de que o fascismo é uma coisa racional, baseada só no bolchevismo, não é uma doideira. Né? Sempre foi essa Eles doideira. fazem uma amálgama, né, de muitas influências e uma polinização cruzada de muitas influências, né? Que é também o que acontece agora, a gente vai chegar lá, mas, por exemplo, tem muita gente que às vezes pega um manifesto, como, por exemplo, do rapaz, do adolescente que atirou aqui numa aluna aqui na Bahia, né? Que tentou fazer um massacre numa escola, 14 anos. O manual dele, eu estudei o manual dele todo, etc., fiz uma breve análise, né? O manual dele traz tanto elementos de rejeição ao capitalismo e à sociedade industrial, que inclusive tem toda uma influência do Una Bomber, né? Do manifesto do Una Bomber, no manual desse rapaz, como traz também todos os conceitos do neonazismo dentro do manifesto. Então, a gente observa que existe uma polinização cruzada, né? Como se fosse na biologia mesmo. Eles vão pegando elementos de ideologias, às vezes, até distintas, e colocam tudo dentro do mesmo balaio. Com a pandemia, isso ficou muito mais frequente, muito mais tempo online. Mais de um manifesto de terrorista de extrema-direita apresenta essas características, né, da polinização cruzada, onde eles começam a embaralhar, né, conceitos, por exemplo, de extrema esquerda com conceitos do neonazismo, com conceitos do neofascismo, e faz uma miscelânea total para chegar no próprio manifesto, né, na sua ideia que eles querem passar para o mundo, né, as suas demandas, digamos assim, extremistas. Então, desde antes já era assim, quando a gente vai analisar, né? Até mesmo o próprio fascismo traz elementos também de outras correntes, o nazismo também traz várias influências, inclusive do ocultismo, né? A gente tem ali a Savitri Detra, por exemplo, que depois se tornou uma porta-voz do nazismo, né? Ela considerava Hitler o grande avatar, né, da nova civilização que viria para esse ciclo de ouro, na Que ideia coisa engraçada. perennialista, né? Você sabe que eu tô. Enfim, eu estudo dessas formas, né? Eu comecei a pensar assim, eu escrevi esse livro também, o Populismo Reacionário, né? E fiquei pensando assim, mas o livro não explica o que consegue motivar as pessoas. O que leva o sujeito a se radicalizar, entendeu? O que leva o São sujeito? muitas coisas. Pois é, assim, quais são os incentivos, assim, os estímulos Isso. que são Então, dados por esse tipo de coisa? Assim, por exemplo, achei que é difícil, porque você tem que ver, é uma questão psicológica de comportamento.
comportamento Também, a político. psicologia social é importantíssima no estudo da radicalização. Eu vou só falar um pouquinho, quero que você fale disso também. Eu só falar assim, dos meus dramas. Né? Eu comecei a pensar, como é que você explica isso? Bom, claro que você tem uma coisa do elemento religioso, né? Quer dizer, não é todo mundo, não. Quer dizer, o cara do agronegócio que financia não Não é está religioso. mobilizado por isso. Não é religioso. Mas tem um pessoal radicalizado que tem um fundo que é meio uma espécie de um misticismo. E aí eu confesso que eu tenho que fazer a meia-culpa. Eu acho que todo mundo que trabalha com teoria política e pensamento político brasileiro, de alguma maneira, tem que fazer uma meia-culpa. Que é o seguinte, Michele, assim, você está falando que não é da academia, às vezes é até bom que você não seja da academia, pelo seguinte, então, quando a gente estuda teoria política, teoria supõe-se alguma coisa que não se confunde necessariamente com religião, entendeu? Porque a religião não é considerada ciência. E aí tem uma certa confusão. A confusão é a seguinte, nós não podemos considerar um discurso como científico, determinado discurso que tem base religiosa, ou superstição, sei lá, qualquer coisa assim. Porque é Né? subjetivo demais, né? Ou não está baseado em método científico, ou, assim, não é uma coisa que explica a realidade do ponto de vista científico. Né? Uhum. Só que aí acontece uma confusão. Em vez de você estudar isso por um método, você confunde o método com a coisa. Não é porque a coisa parece irracional que eu vou deixar de estudá-la. Agora, eu tenho que estudá-la com métodos científicos. Entendeu? Houve uma certa confusão. Assim, tudo aquilo que não é considerado racional deixou de ser estudado. Pois Entendeu? é. Então é assim, quando a gente pega os grandes autores esses que até um amigo meu enfiado é conservador, sabe assim, os gigantes da tradição ocidental, sabe essa coisa meio Olavo de Carvalho também, que tem os, que aí vem Tocqueville, Hayek, não sei quem, enfim, o negócio que os neoliberais Que inventam. ficam só na estante, né? Que eles nem põem em prática e provavelmente também não leem. Mas tem o seguinte, cara, nesses cursos mesmo de teoria política, não necessariamente desse pessoal, tem, sei lá, Locke, Hobbes, Rousseau, não sei o que, né? Você corta, a gente tem a impressão de que o debate político era só travado por um tipo um estilo de argumentação racional. E, na verdade, se você for na história lá mesmo, que é a minha praia, eu gosto de mergulhar no debate, entendeu? Não era. Não Eu era. comecei a ler livros, uma coleção sobre milenarismo. Uhum. Assim, na história, da história das ideias, entendeu? Eu fiquei chocado, porque quando a gente lê Locke, assim, Locke é a explicação da Revolução Gloriosa, né? Você já leu Locke, porque Locke é um ícone dos liberais e tal. Cara, eu li um texto que metade da discussão toda dos liberais tentando tomar o poder na Inglaterra, né, até a Revolução Gloriosa, a década de 1670, ela foi travada, sabe como? Com a ajuda de astrólogos e pastores protestantes. Então, você misturava profecias, né? Então era assim, você tinha o milenarismo. Então, você tinha, alguma hora Cristo ia voltar. Você não sabia se o milênio ia ser depois da felicidade, a era de ouro. Você falou isso agora, falando de alguém no nazismo aí. Né? Se a era de ouro ia ser depois da chegada de Cristo, ou se ia ser antes da chegada de Cristo. Né? Então, você tem uma ideia assim, de que as coisas pioram muito até que elas melhoram, para elas poderem melhorar. A ideia de que existe um círculo cósmico acontecendo o tempo inteiro, de ciclos, na verdade, que aí você fica primeiro do que eles chamam de Kali Yuga, que seria agora a Idade das Trevas, e depois você retorna para o ciclo de ouro, etc. Isso é muito presente, né? Inclusive nas próprias religiões tradicionais e bem mais antigas do que a era cristã. O que eu estou estudando esse troço, porque isso aí influencia o debate político, assim, não tem às vezes como separar muito uma coisa da outra, porque também você às vezes inventa discussões que são aparentemente racionais, são conceitos modernos que na verdade são conceitos teológicos secularizados, entendeu? Exatamente. Você quer ver um Pensar a exemplo história como claro disso? progresso Você quer ver um isso. exemplo claro disso, Cristian? Eu vou te dar um exemplo claro disso. É só você pegar os artigos dessa nova fase do Adrian Vermeulen, né, que é um professor da O Harvard jurista, de né? Direito, sim. E ele se converteu em 2016 ou 2015, se eu não me engano, ao catolicismo. Ele hoje é um integralista católico, né, um integrista católico totalmente radicalizado, né? Tem algumas coisas que são absurdamente assustadoras, alguns textos dele. Ele propõe, o livro mais novo dele ele propõe o constitucionalismo do bem comum. E quando você vai destrinchar essa ideia do constitucionalismo do bem comum, na verdade é apenas teologia, e ele quer que o poder temporal, o que seria o poder temporal? A sociedade, o poder da sociedade, terreno, né, mundano, se submeta ao poder espiritual, que aí é representado pela Igreja Católica, né? E ele
Só que quando a gente tem hoje esse nosso tempo atual, contemporâneo, eles trazem essas ideias de uma forma que fica parecendo algo racional e com nada a ver com a religião. Mas quando você vai olhar bem direitinho, né, na verdade é só uma proposta teológica para um retorno a uma submissão do Estado para a igreja, entendeu? Diante da igreja, do poder da igreja. O Adro Vermelho é bem claro o que você citou aí agora. É, Bem claro, quando a gente mas assim, lê. mas é aí que eu quero fazer. Eu quero só falar mais uma coisinha e quero fazer uma pergunta, que é assim. Então, aquele debate do Locke ali em volta estava assim. Os turcos estão atacando a Áustria. O Papa está fazendo não sei o quê. Eles representam o anticristo, de acordo com a profecia de Daniel, não sei o que lá. Então, o que acontece? O anticristo está chegando, aí você sabe se o milênio vai ser depois, vai chegar antes, vai chegar de Cristo. Ao mesmo tempo, está tendo essa crise na Inglaterra. Daqui a 6 meses vai começar a ter uma conjunção de Saturno, Urano e Júpiter e Leão, sei lá o que é um negócio desse. E aí você começa a explicar o que vai acontecer a partir disso. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ou os liberais vão vencer, ou os liberais serão derrotados, depende de que lado você está. Quer dizer, eu tenho a impressão que esse tipo de argumento é um argumento de mobilização. Você mobiliza isso com um sistema de crenças, você mobiliza as Claro, pessoas para esse lado ou para o outro. Então porque não é, você não, está não, trabalhando só com emoção. com a persuasão. Quer dizer, não, mas isso também é um tipo de conhecimento, entendeu? Assim, que o nosso padrão de hoje em dia não é científico, embora para o negacionismo esteja voltando a ser, né? Então, é isso que eu queria te perguntar, assim, você acha que quando a gente vê esses caras que estão rezando, batendo cabeça na porta dos quartéis, dos muros dos quartéis, você acha que eles são mobilizados? Você acha que isso foi recriado de alguma maneira para conseguir mobilizar? Como é que é feita essa lavagem cerebral? Quais são os elementos, entendeu, que tornam isso possível? É claro que eu acho que, por um lado, você tem que proibir o acesso ao resto do mundo. E isso a rede social permite, se você não pode ver Globo, você não pode ler Folha de São Paulo, né? Coisa do você criar uma bolha e se trancar ali É dentro. a câmara de eco. Pois é, me explica isso assim, como é que você vai radicalizando as pessoas? Como é que elas se deixam embolhar e se levar? Então, vamos por partes agora. Primeiro que a radicalização é um processo, né? Ela não é do dia para a noite, não é que a pessoa viu hoje o conteúdo e aí, de repente, ela amanhã vai acordar, vou estourar, vou explodir algo, vou me transformar num extremista violento, num terrorista doméstico. Não é assim que funciona. Né? Porque primeiro ela recebe conteúdo e as crenças delas, principalmente se ela tinha pouco conhecimento a respeito de determinado conteúdo, e ela recebe um conteúdo novo de uma pessoa que está ali como formador de opinião, e ao redor dela, todas as outras pessoas estão comentando que ele está certo, ela, sem ela sentir, ela já é influenciada a levar em consideração aquilo que aquele influenciador está falando. Então, quando chega o Olavo de Carvalho, eu vou trazer para o caso do Brasil, porque fica mais fácil da gente explicar. Quando chega o Olavo de Carvalho, é quando aquelas pessoas que foram alienadas no antipetismo e radicalizadas no antipetismo se encontram no Facebook, né? E surgem aqueles influenciadores que orbitavam Olavo de Carvalho, os alunos dele, principalmente. Então, chegou Olavo e os influenciadores. Esse pessoal era um grupo fechado, né? Depois eles se cindiram, as facções brigaram ao longo do governo Bolsonaro, mas eu até acredito que eles vão se reunir de novo, agora para fazer oposição a Lula, vão se aglutinar de novo. Mas, durante muitos anos, eles eram uma confraria. Né? O que um influenciador falava, o outro retuitava, o outro repetia, o outro confirmava com outras palavras. E para o público que está ali, recebendo aquele conteúdo somente, porque o acesso na câmara de eco, ele fica totalmente fechado. Você não tem contato com a voz dissonante, a não ser quando esses próprios líderes já trazem uma tentativa de assassinato de reputação nessa pessoa, dessa voz dissonante, ou uma tentativa antecipada de descredibilizar essa mensagem, né? Que eles fazem isso com frequência. Então, o público está ali só recebendo o mesmo conteúdo e vendo todos os influenciadores que ele acredita serem autoridades morais naquele assunto, porque um retuita o outro, um confirma o que o outro diz, ele aceita aquilo como verdade, né? Então ele passa a aceitar, por exemplo, que o Foro de São Paulo foi uma grande conspiração da esquerda comunista para poder dominar toda a América Latina. Ele passa a aceitar, por exemplo, na teoria conspiratória do globalismo, né, ou da nova ordem mundial. E quando você é capturado por uma teoria conspiratória, a tendência é que você passe a acreditar em outras. Porque seu cognitivo
se modifica, né? Você começa a achar pista em tudo, né? Você começa a pensar que tudo tem uma pista oculta, tem um sentido oculto, tem algo que ninguém está querendo te contar. E o próprio ser humano já tem essa tendência natural, como você mesmo disse, quando a gente olha para trás, historicamente falando, essa coisa do sobrenatural, do oculto, talvez por sermos muito pequenos e nossa dimensão, de acordo com o universo, deixa a gente menor ainda, né, sem saber o que acontece depois da morte, o que acontece, né, tantas coisas, sem explicações, sempre esteve presente nos seres humanos. Né? Então, a ideia do oculto, do sobrenatural, eu acredito que já seja inerente à raça humana, né? Aos seres humanos, né? Essa coisa de Eu não talvez sei se é você... inerente, mas tem uma coisa que é o seguinte: você consegue simplificar toda a explicação. Toda A explicação de algum teoria fato social complexa é multicausal. Uma coisa acontece porque muita coisa acontece. Assim, para uma coisa acontecer, você tem que ter várias concorrências de vários causa. fatores. E depois tem que dar, cada causa tem um peso diferente. Né? Mas eu tenho a impressão de que quando você tem que explicar isso para uma pessoa que não tem muita... O que me espanta são aqueles outros que não são assim. Mas assim, há uma tendência, eu acho que uma coisa que está mais ou menos enraizada na psique por causa de uma cultura básica, talvez seja essa a base da metapolítica, a, no fim das contas, explicar tudo a partir de uma monocausalidade que existe alguém, existe o mal. Existe o mal. É uma Existe visão o demônio. maniqueísta sempre isso. Você não vê o demônio, mas ele está por aí, ele está à espreita, e tudo que acontece de mal é culpa dele. Então você não está vendo, ele está oculto, ele está te enganando, às vezes ele te apresenta uma coisa boa que no fundo é má. Entendeu? Aí isso cria desconfiança de que por trás, fora da tua seita, fora do teu mundo, é o mundo do mal. E tudo que não parece mal, na verdade, é o mal disfarçado de bem. Estou pensando alto aqui. Então, por exemplo, em algum momento o Lula virou o anticristo. Virou. E aí o verdadeiro Cristo que vem combater o anticristo é o Bolsonaro, entendeu? Como Porque é que eu aí agindo... a gente já entrou, inclusive, já no nacionalismo cristão, que é quando... que é uma Chama-se espécie de patriotismo. ideologia... o nacionalismo cristão é uma espécie de ideologia, né? Se a gente for analisar bem, porque ele tenta fundir a ideia de nação com a identidade da nação com a religião. Né? Então, ele tenta fundir os dois Tem um texto do Gustavo traços. Corsão que chama nacionalismo e patriotismo. E ali ele diferencia nacionalismo de patriotismo. Então, ele diz nacionalismo é coisa de mau caráter, desgraçado e tal. É patriotismo. Tanto que eles não se chamam nacionalistas, eles chamam patriotas. O patriota é exatamente isso que você está dizendo. O patriota é aquele cara que, assim, você não consegue imaginar a pátria sem a religião, sem a paróquia, sem a comunidade, sem a família, sem o Papa, sem não sei o que. Isso é a pátria, né? E Que aí... não tem nada a ver com a pátria republicana. Não. E nem tem a ver com a nação da esquerda também. Pois é, e aí a radicalização, para a gente não perder o fio, é também um processo individual, né? Por isso que a desradicalização também precisa passar por um processo individual. Fazer desradicalização em massa não existe casos, né? Ainda no mundo. Como é que Existe, você claro, sugere? ferramentas para que se possa se trabalhar em conjunto. Pode perguntar. A radicalização, pelo que você está dizendo, é o seguinte, né? Aliás, eu posso fazer uma pergunta? Tem mais uma pergunta. Você está dizendo que ela ocorre de maneira verticalizada. Eu não sei bem como é que você cria os... Não, é horizontal também, porque às vezes você se radicaliza porque você está ali dentro de um ambiente onde seu colega do lado, na verdade, está te trazendo conteúdos, né? E você tem outras dinâmicas que é do ser humano, por exemplo, principalmente de pessoas mais jovens, né? E talvez mais velhas também, como a gente tem observado com muita frequência. Você se sente bem fazer parte de um grupo, você se sente melhor em participar de uma suposta causa maior do que você, né? Então, você tem aquela sensação de acolhimento, de formação de uma identidade coletiva, e a gente viu isso acontecer no bolsonarismo, e agora está muito evidente para quem quiser enxergar, né, que eles sentem ali existe uma formação de identidade coletiva entre essas pessoas que estão na rua, né, radicalizadas. Então, a radicalização ela não é só vertical, né, ela também funciona de forma horizontal. E ela pode chegar ao extremismo violento ou não. E tem essa parte também, não é todo mundo que vai chegar ao extremismo violento. Dentro do, empiricamente falando, de acordo com todos os estudos, né, a gente tem uma menor parte das pessoas que chegam ao extremismo violento ideologicamente motivado, né, ao terrorismo doméstico de extrema-direita. Porém, quando chega, produzem muito estrago, porque
A ideia é causar o maior número de mortes que puderem, né? Tem até termos específicos que se usam, né, como alta pontuação, em algumas subculturas extremistas de direita específicas, eles falam em alta pontuação, ou seja, matar o maior número possível de pessoas, né, que seriam seus alvos, né? Então, a radicalização ela vai acontecendo, e hoje, Christian, o que a gente tem de diferente, por exemplo, dos anos 20, dos anos 30, né, que antecederam ali o início da Segunda Guerra, e que ali desde a Revolução ali conservadora de Weimar na Alemanha, hoje a gente tem a mídia de massa, digamos, ela é totalmente horizontal também, né? As pessoas não são só consumidoras, as pessoas são consumidoras e produtoras, né? Com essa era pós-digital. Então, qualquer pessoa produz um conteúdo e qualquer pessoa consome um conteúdo sem nenhum tipo de filtro público, porque antigamente a gente tinha um filtro público, né? A própria imprensa fazia essa função de porteiro das ideias públicas, né? Eu tenho batido nesse ponto também, que quando você aparece na rede social, você cria um lugar onde você não tem império da lei, você não tem Estado de Não Direito. existe. Então, Christian, se eu falar para vocês, coisas que eu pego quando eu estou trabalhando, quando eu estou monitorando, quando eu estou anonimamente em subculturas extremistas, não tem nem como publicar, tá? Tem coisas que são impublicáveis, totalmente publicáveis. Inclusive com violência, né? Violência contra animais, automutilação, etc. O extremismo com as redes sociais e a radicalização com a internet é imparável. É como enxugar gelo, literalmente enxugar gelo todo dia. Você enxuga gelo todo dia. Ela vira um laboratório de contestação ao Estado de Direito agora. Perfeito. Aí eu fico achando que essa república, ela é ditatorial. Que eu tenho liberdade de expressão total, como eu tenho que ter, como tem lá, que o mundo físico tem que ser igual ao mundo da rede social. Quer dizer, é um laboratório de treinamento da desobediência e da insurgência. E para se mover a própria janela de Overton, né, que é o conceito da aceitação das ideias públicas, né? A aceitação das ideias no debate público. Né? Então, um anestesiamento coletivo. É o método de enraizamento de uma cultura autoritária. Né? Aí você habitua a engenharia social. Social. Pois é, mas existe um manual desse negócio, Michele? O manual do autocrata moderno? Existe isso? Como virar um autocrata moderno? Assim, eu acho que eles estão testando e fazendo ao mesmo tempo, sabe, Christian? Eu acho que eles estão... Quando eles veem que uma ideia deu certo em determinado país, então eles vão copiando todos os métodos e vão trazendo. O que foi que aconteceu aqui no Brasil, né? Mas eu tenho a impressão de que tem alguma coisa que é escondida aí. Porque a gente quer assim, quero estudar esse troço. Aí você tem o Olavo de Carvalho, assim, vamos para o Steve Bannon. O Steve Bannon não tem um livro. O Steve Bannon não tem umas palestras, eu vou te explicar. Entendeu? Então eu vou te falar o que eu acho tem um que cara, acontece. Tem um cara na Hungria, né, que eu não sei se é Filkenstein, o nome dele, que é um schmittiano, entendeu? Ele é argentino, não? Fischenstein. Pode ser, isso aí. Eu não sei se é Finkelstein, Wittgenstein, eu sei que ele é o Carl Schmitt, que é o Olavo de Carvalho lá do Orbán, supostamente. Né? Não, então não é esse que eu estou falando, não. O que eu estou falando aqui é do professor da Argentina que estuda fascismo. Não, eu estou falando, é um cara que é uma espécie de teórico ali do cara, mas ele não tem... o do Orbán tem vários, né? Tem vários. Tem um Fred, né? Frank Fred. Tem... Nossa, tem muitos. Até porque tem muitos intelectuais. Mas o Bannon não tem, né? O Bannon tem falas esparsas, não tem um negócio fechado. Esses caras não são intelectualizados de alguma maneira. O Bannon não é um intelectual. O Bannon não é um intelectual. O Bannon é um mobilizador, né? Ele é um agitador, agitrope. Ele é quem bota o dinheiro, né? E quem agita a coisa, né? Ele fez isso com Tia Party, ele continuou fazendo isso, tentou fazer com The Movement, né? Ele não é ele que fornece os conceitos intelectuais que mobiliza essas pessoas, né? Aí é uma outra gama de influenciadores, alguns com diploma na Harvard. Esses dias eu até estava comentando com um pesquisador que eu gosto muito, o Aaron Mondon. Eu não sei se pronuncia esse nome dele, ele é britânico. Ele tem um livro muito bom chamado Democracia Reacionária, não foi traduzido no Brasil ainda. E aí tinha um livro de um professor de faculdade na Inglaterra, né, no Reino Unido, o Eric Kaufmann,
que quando eu li esse livro do Eric Kaufmann, eu li quando eu estava fazendo a pesquisa para Tempestade, o livro era basicamente uma justificativa para a teoria conspiratória da grande substituição, compreende? Então, assim, o cara professor, né, universitário, e, no entanto, a tese dele é toda uma justificativa intelectual para manter acesa teorias conspiratórias xenófobas, racistas, antissemitas, como a da grande substituição. Então, tem muitos influencers, tem muitos intelectuais. A gente pensa que não. A extrema-direita contemporânea, e isso é um erro que muita gente comete, Christian, muita gente acredita que a extrema-direita é só neonazista com a suástica tatuada, né, ou carecas, que não é, não é. São pessoas de terno e gravata, são pessoas que estudam, que produzem artigos, esses artigos têm sites, existe uma interconexão imensa, né, entre sites, muitos sites interconectados, onde eles começam a reproduzir toda a sua produção intelectual para outros países, né, e aí cada país vai pegando aquilo e vai adaptando ao seu contexto local, né, social, digamos assim. Então, é muito, muito grande o alcance, e a internet facilita isso, obviamente, o tempo inteiro, né? Porque hoje a pessoa produz uma coisa aqui, e lá na Finlândia tem extremista lendo aquela produção, né? E divulgando e disseminando aquela ideia, né? Então, é imparável, imparável. E Certamente deve ter um circuito internacional aí com esse pessoal todo se mencionou, que é uma espécie de terceira neofascista, que ficam trocando tem na figurinha, ficam internacional trocando. neofascista, tem. E quando a gente vai puxar o fio, eles estão todos interconectados com os movimentos contemporâneos e vão até a década ali de 50 e 60 na Europa, no pós-guerra. Né? Quando a gente vai puxar o fio, por exemplo, da alt-right, como, por exemplo, a Nova Resistência que tem aqui no Brasil, com tudo o duguinismo, né? E quando a gente puxa todos os fios, eles estão todos interconectados, né? Todos. Eles estão todos buscando influência ali nos pensadores neofascistas da extrema-direita francesa, né? Do pós-guerra, principalmente ali França, Itália e Alemanha, e vem trazendo e reciclando esse conteúdo. Né? Mas não tinha aí rede chega social nos Estados na época. Unidos, mas não tinha rede social, exatamente. Na época não tinha rede social. Hoje Para você você tem rede poder social, reproduzir hoje isso, né? Uma espécie de não um só porão onde você ficava isso. reproduzindo isso socialmente. O perímetro saiu da questão física, o perímetro não é mais físico, né? Eu também, Antes o perímetro ficava limitado ao seu bairro, ao seu município, ao seu estado. Vamos lá, mais longe, ao seu país. Ok? Hoje você não tem mais perímetros, né? O seu Pois é, mas não é perímetro só, é o mundo. não é só que a coisa é globalizada do ponto de vista da informação. É que eu acho que se desenvolveu também uma cultura tecnológica em que aquilo que é o real e virtual meio que apaga. Você está habituado a videogames, você está habituado a uma porção de tipos de interação virtual em que não tem como mais separar aquilo que é fantasia daquilo que é real. Entendeu? Porque, em parte, a gente vive. Eu tô aqui com você na rede social, porra. Entendeu? E isso é real. Isso não é o virtual, isso é o real. Ou é o novo real também, ou faz parte da realidade. Sim, era Entendeu? Então, pós-digital. isso aqui produz efeitos, as pessoas veem isso aqui, elas ouvem, Então, é assim, por que eu. Se a gente estiver aqui discutindo coisas, não aqui na inteligência, né? Isso tinha que ser na revista Subversão, sei lá. Entendeu? A gente está discutindo, falando um monte de asneira. Por que eu não posso repetir isso lá fora? Essa ideia que as As pessoas pessoas não precisam entendem a entender. gravidade disso. Pois é, ontem eu participei de uma live, de um podcast, com uma pessoa da comunidade religiosa, né, evangélica. E aí foi muito boa a conversa e tudo. Eu esqueci o nome não é Heresia o nome do canal. Vou deixar aqui para fazer a referência a ele, o Carlos. E eu estava explicando justamente isso para ele, que ele me fez uma pergunta, mas, Michele, por que esses extremistas, por que a extrema-direita sempre utiliza a Carta da Liberdade de Expressão? E principalmente a Carta dos Estados Unidos, né? Não, porque os Estados Unidos têm liberdade de expressão restrita, etc. Bem, eles estão errados de várias formas, né? Assim, esses influenciadores daqui do Brasil que utilizam essa carta. A primeira é que nem nos Estados Unidos a liberdade de expressão é restrita. Lá também existem leis nas quais as pessoas têm que respeitar, né? Você não pode, por exemplo, ameaçar alguém de crime, porque isso fere a lei, a liberdade de expressão não está coberta sobre isso. Então, não existe a liberdade de expressão restrita como eles querem fazer parecer que existe. Não existe, né? Agora, Juridicamente não existe.
Não existe. Agora, tem um ponto ainda mais importante, Cristian, que entra exatamente no que você está falando. Por que as pessoas querem como parâmetro um país que, quando a gente vai analisar, é um país que hoje tem o maior problema com a extrema-direita do mundo, né? Os Estados Unidos hoje têm mais de quase 1.000 grupos de ódio ativos. Né? São quase 1.000 grupos de ódio ativos, segundo tanto a ADL, a Liga Antidifamação, quanto o SPL Center, né? Que são duas enormes organizações de monitoramento com mais de 5 décadas de existência em direitos humanos. Então, eles têm quase 1.000 grupos de ódio ativos. Quando a gente vai olhar estritamente sobre radicalização e extremismo nos Estados Unidos, terrorismo doméstico de extrema-direita, ameaça doméstica, o que é ameaça doméstica? Eu vou explicar aqui rapidamente. Terrorismo doméstico é quando o executor ele é cidadão daquele próprio país, né? Então, o executor do atentado ele não é uma pessoa que vem de outro país, não é estrangeiro. Então, a questão da ameaça doméstica, do terrorismo doméstico de extrema-direita nos Estados Unidos, é hoje o líder que lidera o mundo inteiro. Né? Nos Estados Unidos, entre 2010 e 2022, foram dezenas de ataques terroristas domésticos, não só de extrema-direita, mas eu vou falar números para vocês, tá? 430 pessoas mortas, tá, em 10 anos, vítimas de atentado terrorista doméstico. Desses 430, 73% era relacionado à extrema-direita. O Red Pill também vem aí para poder explicar e para a gente levar esse assunto com bastante. E por que, o que é o Red Pill, que é o título do seu livro novo? Então, Red Pill, na verdade, é uma metáfora que funciona como um guarda-chuva para teorias conspiratórias. Né? A Red Pill é a pílula vermelha, que aparece ali no filme Matrix. Quem já assistiu lembra que tem determinado momento o Morfeu traz duas pílulas nas mãos, né? Uma azul e uma vermelha, e aí ele oferece cada uma para o Neo, que é o Keanu Reeves, e diz que se ele tomar a pílula vermelha, ele vai enxergar aquela realidade que está oculta, aquela realidade que ninguém mais vê. Então, observe como ela já essa metáfora da Red Pill já é instantaneamente um guarda-chuva para você começar a receber várias teorias conspiratórias e passar a acreditar nelas, né? Porque você já tem uma ideia de que tomando aquela pílula vermelha, seu pensamento, você que está enxergando a realidade, o outro não. Né? Então, você pode sair e falar, não, esse céu é vermelho. Todo mundo está vendo o céu azul, mas você tomou a pílula vermelha, então você se considera sabedor de uma verdade oculta. Né? Então, a pílula vermelha é basicamente isso, e ela funciona como guarda-chuva para todas várias teorias conspiratórias da extrema-direita, né? E que vai radicalizando as pessoas, obviamente, e ela é muitíssimo utilizada dentro da chamada manosfera, que é um ecossistema digital de misoginia extrema, que tem várias subculturas também, tem o MGTOW, o MGTOW, que seria homem seguindo o seu próprio caminho, né? E aí eles trazem dicas de autoajuda, de autoaperfeiçoamento, mas ao mesmo tempo também mensagens de misoginia extrema, teorias conspiratórias da extrema-direita também, porque eles passam a relacionar avanços dos direitos civis das mulheres a um suposto complô de globalistas, de judeus, etc. Então, é um fator bem grande de radicalização. E virou Os também inimigos são sempre os mesmos, né? Os inimigos são sempre os mesmos, né? Judeu, mulher, Eva, o judeu, que é inimigo de Cristo, que mandou crucificar Cristo. Né? E tem os incels também, né? Tem os ativistas de direitos dos homens, a manosfera que surge com os ativistas de direitos dos homens ainda nos anos 90, quer dizer, antes dos anos 90 ainda, antes da internet, e tem os puais, que são os que ensinam técnica de sedução, aí nesse caso as mulheres são só realmente objetos sexuais, né? São objetificadas, e tem os incels, que é o que causa mais ruídos, né? É o que tem um maior potencial de violência também, né? É a subcultura que tem o maior potencial de violência. Os incels significa celibatários involuntários, ou seja, eles gostariam de ter relações afetivas, mas, no entanto, não têm. E eles passam a acreditar que eles não têm essas relações afetivas por questões determinadas por genética, né? Ou por questões determinadas a uma suposta supremacia feminina que existe no mundo. Então, eles canalizam todo o ódio que eles têm à figura da mulher, né? E a partir da figura da mulher, eles também acabam levando esse ódio para outros grupos, né? Aí entra também judeus, etc. Eles acham que as mulheres são misândricas, né? E que as mulheres são supérfluas, que as mulheres são
totalmente maquiavélicas, né? Só que aí a gente tem que pensar o seguinte também, Christian, esse é um dos objetivos do Red Pill, né? A gente tem que enxergar, por exemplo, principalmente a ideologia incel, né? Que a gente pode falar de ideologia incel, porque eles trazem muitos elementos, e no próprio estudo da radicalização e extremismo já se usa como ideologia, né? O termo ideologia para o inceldom. São pessoas que estão realmente muito frustradas e totalmente capturadas por um sistema de crenças nas quais eles não veem mais saída e muitas vezes chegam à violência ou contra outra pessoa ou contra si próprio, né? O índice de suicídio é muito alto entre incels. E não adianta só ridicularizar, né? Também tem esse ponto. Não adianta só ridicularizar, porque aí geralmente quando esses rapazes entram dentro dessa subcultura e se reconhecem ali dentro e começam a formar uma identidade coletiva como incel ali dentro, eles na verdade estão precisando de ajuda especializada. Você falou dos 4 ou 5 grupos aí, o negócio é aterrador. É muita coisa. É muita coisa. Ah, meu Deus do céu. Então bom, então a gente vai ter que deixar isso para a próxima entrevista. Querida, eu vou terminar aqui a nossa conversa, porque senão a gente vai ficar horas aqui. Eu tenho até uma outra reunião. Mas eu só encerro sem muita tristeza, porque a gente vai ter outra. Pronto. Daqui a alguns meses. E aí eu não vou estar gripada na outra, não vou estar com essa voz de Pato Donald. Não afetou a sua inteligência, não, querida. A gente ainda tem muito que conversar dentro e fora dessa telinha aqui. Maravilha. Logo eu estou indo no Rio. Querida, foi ótimo falar com você. Né? Um beijo, foi uma conversa super inteligente. Obrigado, Obrigada. querida. Um beijo para você também. Tchau, tchau. Beijo. Tchau para todo mundo.